A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o segundo vídeo do tempo do Advento, das meditações de Santo Tomás de Aquino para o ano litúrgico. 28 de novembro, a conveniência da encarnação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, quem ainda não assistiu o vídeo introdutório sobre as meditações de Santo Tomás de Aquino para todo o ano litúrgico, eu sugiro que assista ao primeiro link aqui na descrição, que a gente faz um esboço geral de todos os tempos litúrgicos e você vai compreender melhor o processo de forma global. Então, vamos lá. Hoje, segundo dia do Advento, 28 de novembro, a conveniência da encarnação. Por que foi conveniente que Deus se encarnasse? Então nós temos esse livrinho aqui, Ente Essência de Santo Tomás, em que ele fala que só existem dois tipos de substância. Substâncias simples e substâncias compostas. Todas as substâncias que têm matéria, elas são compostas de matéria e forma. Não existe substância puramente materiais. Tudo que tem matéria tem uma forma que lhe defina. E, por outro lado, nós temos as substâncias simples, que são aquelas que não têm matéria. Por exemplo, as equações matemáticas, as formas geométricas, os entes do mundo das ideias platônicas, as coisas puramente formais. E onde se encontram todas essas formas do mundo das ideias platônicas? Elas não estão aí esparsas pelo ar, não. Elas têm determinado alicerce, algo que lhe sustenta. E essa sustentação chama-se Logos Divino, segundo pessoa da Trindade, inteligência divina. Então, todas essas formas se encontram aí submetidas a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o princípio de todas as coisas. Então Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eram substâncias puramente formais, ou seja, substâncias simples. Isso antes da encarnação, em que a segunda pessoa da Trindade tomou um corpo físico material. Se encarnou no momento da concepção. Então, beleza, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas para quê? Por que que o Verbo se fez carne? Por que que precisou Deus vir a essa terra? Então, por que que isso é conveniente? Explica Santo Tomás, Então, aquilo que é puramente formal jamais nos dará uma compreensão, a não ser que ela se concretize e seja acessível a nós através dos sentidos. Como dizia Aristóteles, Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Então, nós nunca entenderemos Deus completamente, mas nós temos que nos aproximar do conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que ir cada dia mais nos aproximando do conhecimento de Deus. Então aquilo que é pura forma, como posso conhecer se ele não se apresenta no mundo concreto? Então, até as equações matemáticas, as regras da aritmética, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, as formas geométricas, o triângulo, o quadrado, nós só podemos conceber no intelecto se nós os percebermos de forma concreta no mundo dos 5 sentidos. Então, nós vemos ali uma pedra, 2 pedras. 2 carneiros mais 2 carneiros, 4 carneiros. Então, aquilo que é puramente formal, para eu compreender, ele tem que estar acessível aos meus sentidos. Vejo ali um objeto com forma triangular, então concebi no meu intelecto a figura geométrica triângulo. Então, antes de Deus se encarnar, nós só o poderíamos compreender de forma indireta, pela observação da natureza, a organização do universo, a observação do céu e a sua perfeição, que manifesta a glória de Deus, através
dos profetas, da Escritura. Então, antes de Deus se encarnar, nós tínhamos apenas uma visão indireta e analógica da divindade. Então, quando a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, se fez carne, nós podemos agora ter uma visão direta da divindade, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E ele é a imagem do Deus invisível. Então, foi conveniente que Deus se encarnasse para que nós o conhecêssemos melhor. Mas diz aqui Santo Tomás: parece ser muito conveniente que os atributos invisíveis de Deus sejam mostrados pelas coisas visíveis. Então, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20, as coisas invisíveis dele, isto é, o seu poder eterno, a sua divindade, depois da criação do mundo, compreende-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis. Então, Santo Tomás cita aqui São João Damasceno, que diz: pelo mistério da encarnação se manifesta a um só tempo a bondade, a sabedoria, a justiça e o poder de Deus, ou sua virtude. Virtude e poder é a mesma coisa. Ele diz que a bondade, porque Deus não desprezou a debilidade da própria criatura. Então, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as vãs e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Essa é a maravilhosa lógica de Deus. Ele diz que na encarnação também se manifesta a justiça, porque, vencido o homem, Deus fez que ninguém mais que o próprio homem vencesse o tirano. Então, se por um homem entrou um pecado no mundo, e desse pecado veio a morte, por um homem também veio a salvação ao mundo e a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Pela encarnação também se manifesta a sabedoria de Deus, porque encontrou o melhor modo, o mais perfeito, o mais coerente e o mais aprazível de pagar o preço do pecado de Adão. Do pecado de Adão e de toda a humanidade. Ele diz também que pela encarnação Deus manifestou o seu poder ou virtude infinita, porque não há nada maior do que ter se feito Deus homem. Não há nada maior do que ter se feito Deus homem. A gente lê no Apocalipse que Cristo é o alfa e o ômega. Nos vários sentidos de interpretação da Escritura que a gente encontra, um deles é: Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Criou o mundo pela sua palavra, o seu verbo, o Logos, segunda pessoa da Trindade, princípio de todas as coisas, e a última coisa criada no 6º dia foi o homem. Princípio e fim, Logos e homem, primeiro e último, alfa e ômega. O princípio da criação se uniu com a última coisa criada. Então, Santo Tomás diz que convém a uma coisa, ou lhe é conveniente, aquilo que compete à sua própria natureza. Então, por exemplo, é da natureza do homem raciocinar. Então, convém que o homem raciocine. E é da natureza de Deus a essência do bem. Então, tudo que é da essência do bem compete a Deus. Ele diz o seguinte: e como é da essência do bem comunicar-se aos outros, portanto, é essencialmente próprio do sumo bem comunicar-se à criatura de um modo soberano. Então Deus tem se comunicado conosco através de toda a sua criação. Desde os astros celestes, sol, lua e estrela, os céus manifestam a glória de Deus, a organização, a beleza da natureza, os mares, animais, plantas. Deus tem utilizado isso para se comunicar conosco. E por fim, ele também tinha que usar a sua última criação, a sua mais perfeita criação, que era o ser humano. Então, Santo Tomás diz que é essencialmente próprio do sumo bem, que é Deus, comunicar-se à criatura de um modo soberano. E
que comunicação mais soberana seria, senão a própria união do divino com a própria criatura? E Santo Tomás diz que essa união soberana entre o divino e a natureza criada se daria quando em uma pessoa se reunissem três princípios, a saber, o verbo, o logos divino, a alma e a carne, natureza humana, união hipostática, união na segunda pessoa da Trindade de duas naturezas, divina e humana. Por isso é notório que foi conveniente que Deus se encarnasse. Então Santo Tomás continua dizendo que não foi conveniente a carne humana se unir à natureza divina, justamente pela dignidade da sua natureza. Como pode o finito querer se unir ao infinito? O limitado querer alcançar o transcendente. Mas foi conveniente a Deus, pela infinita excelência de sua bondade, unir a si o homem, a natureza humana, para assim poder salvá-la. Que lindo, né? Maravilhoso. É Santo Tomás. Mas como pode, nessa união do divino com o humano, habitar corporalmente a plenitude da divindade? Como Deus, que é infinito, transcendente, ilimitado, inabarcável, pode agora se fazer presente em um corpo humano que tem uma presença localizada? Santo Tomás responde: Deus é grande não em volume, mas sim em virtude, sim em poder. Por conseguinte, a magnitude de seu poder não sente nenhuma diminuição ao tomar a nossa diminuída natureza. Então, Deus fazer-se carne, Deus fazer-se homem, não diminui em nada o seu poder. Senão, aumenta em muito o nosso acesso ao conhecimento da divindade, porque podemos ver a sua imagem, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Podemos ter acesso a Ele através dos sentidos, e não somente a Cristo em corpo humano, como também a Cristo nas hóstias consagradas. Deus se faz presente em todas as hóstias consagradas da terra, em todos os sacrários, todas as missas, todas as igrejas, e dentro de nós, quando nós comungamos. E como se dá isso? Como pode Cristo estar presente fisicamente no céu e estar presente em todas as hóstias consagradas? E se o padre quebra a hóstia no meio, ele está presente em sua plenitude nas duas partes e em cada fragmento, se ela se esfacelar. Como pode Cristo estar presente em todos esses lugares? Santo Tomás responde mais uma vez: se a palavra fugaz do homem é ouvida simultaneamente por muitos, toda inteira por cada um deles, não é incrível que o Verbo de Deus esteja por sua vez em todas as partes, todo por inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.